Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Abrimos o mês de outubro aqui no Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, nesta quinzena na companhia do Miguel Fragata, encenador, dramaturgo, uma de duas formigas atómicas, Formiga Atómica, a estrutura que fundou há coisa de 7 anos com a Inês Barahona. Aqui no Dona Maria II, nos últimos anos, o Miguel Fragata já nos conduziu por uma visita escocesa, já nos falou da montanha russa que é a adolescência, já nos pôs na dúvida sobre o que era verdadeiro e o que era fake. E em breve, muito em breve, este mês, vamos atacar Gil Vicente com olhos de século XXI. Miguel, olá e obrigada por vir até aqui ao podcast. Isto para ti é o final de um dia de ensaios, este dia em que conversamos. Sim, é verdade. Numa fase assim particularmente cheia. Sim. Com vários projetos a acontecer, enfim, estamos em plena rentrée e, portanto, há todo um recomeço em que se também acumularam muitos projetos. Portanto, há esta Maria Parda em curso, mas há também outros projetos que estão neste momento a acontecer e, portanto, os dias, de facto, não têm horas suficientes para tudo o que há para fazer. Por exemplo, hoje, que preocupação é que levas para casa? Depois de um dia de ensaios, o que é que te tira ao sono quando chegas a este momento da caminhada? Normalmente os processos de ensaios são muito prazerosos, mas penosos também, no sentido em que se torna o objeto de análise, de pesquisa, de pensamento, se torna invariavelmente e fora do meu controle muito obsessivo. Não consigo depois nunca libertar-me realmente de todos os pensamentos que me assaltam nesta altura, como resolver nós, como encontrar eixos centrais nos espetáculos. Curiosamente hoje foi assim um dia de grande desbloqueio, foi um dia muito importante aqui para a criação deste espetáculo que se chama O Estado do Mundo e que é um projeto, é uma primeira parte de um díptico em que vamos trabalhar sobre o estado do mundo, como o próprio nome indica. Ambicioso, parece ambicioso. Sim, ambicioso, complexo, pouco positivo também, na verdade, porque não é possível olhar para o estado do mundo e ficar-se com um ânimo muito esperançoso. Este em particular centra-se na questão da crise climática, é um projeto para público jovem. O pressuposto é um pouco o desafio de pôr em prática grandes catástrofes naturais a partir de uma pequena escala, a partir de miniaturas e a partir também de objetos do cotidiano, como fazer uma tempestade de areia com um secador de cabelo, ou como pôr em prática o aquecimento, exatamente, um laboratório de alterações climáticas em maquete, sim. E depois haverá um próximo projeto que será ainda mais ambicioso, que será para público adulto, partindo um pouco pelo território, fora, perceber que pontos se conseguem estabelecer entre Portugal, regiões específicas do país, para estabelecer um outro contacto com outros territórios que se veem com o mesmo tipo de problemáticas, do ponto de vista ambiental, social, político, etc. Portanto, perceber que cidade gêmea existe com, sei lá, reguengos de Monsaraz, eventualmente no Uzbequistão, no Mar de Aral, que se debate com o mesmo tipo de problemas, como a seca, e portanto... Ligar pontos improváveis. Exatamente, talvez. Exatamente. Quando é que vamos poder saber alguma coisa do Estado do Mundo? Olha, o Estado do Mundo 1, este para público jovem, ele estreia em novembro, estreia no Luca. Este outro Estado do Mundo, a segunda parte do díptico, há de acontecer bastante mais tarde, numa altura em que esperamos também estar a abrandar e estar, no fundo, também a cumprir aquilo que muitos dos especialistas na crise climática defendem, que é de crescermos, encontrarmos uma forma de abrandar. Sim, isso para nós neste momento é muito importante. Queremos que a formiga atómica, apesar de atómica, que possa abrandar um pouco e desacelerar. Não por preguiça ou por cansaço, mas porque isso nos permitirá ir mesmo fundo nas questões. E isso foi sempre uma coisa muito importante para mim no trabalho, poder mesmo ir ao cerne da questão e levar tempo. Eu sempre levei tempo, sempre precisei de tempo para criar, para pensar, para ter estes dilemas, para ficar muito obcecado e para passar muitas noites sem dormir. A opção precisa de tempo, não é? Um dos seus alimentos. Sim, porque é preciso dar muitas cambalhotas, não é? Como
uma montanha russa, de facto. É preciso fazer muitos loops para percebermos, de facto, qual é o caminho certo. É preciso errar muitas vezes no trajeto para depois percebermos, através da exclusão, que estamos no rumo certo. E normalmente acontece uma coisa interessante, que é esse lugar final e foi isso que aconteceu hoje, chegar assim à conclusão de que aquilo que pode ser o lugar final é um lugar muito mais simples. Acho que é o Da Vinci que dizia que o último degrau da sofisticação é a simplicidade, não é? E de facto há qualquer coisa nessa lógica de subir os degraus da complexidade para depois chegar ao ponto alto, que é a simplicidade absoluta. O menos é mais, não é? Exato. Normalmente essa é mesmo a resposta certa. Quando começam os ensaios, quando chega esse momento, depois da obsessão, regra geral, o texto já é um corpo fechado ou ainda vai com muitas brechas e espaços de negociação? É muito variável. Quando partimos mesmo de raiz, no caso da montanha russa, do fake, não é o caso na Maria Parda. Primeiro mergulhamos na pesquisa e no recolher de material, e depois é a partir daí que nos sentamos, normalmente os dois, eu e a Inês, a trabalhar na dramaturgia, no pensamento sobre o espetáculo. Pensando na montanha russa, que era um espetáculo sobre a adolescência, havia essa premissa: vamos trabalhar sobre a adolescência, vamos trabalhar a partir de diários de adolescentes, porque havia assim uma ideia minha de início, que era, por um lado, trabalhar com um material que seja muito histriónico, como é a própria adolescência, não é? E aí ter a música, e então a linguagem do espetáculo também se encontra a partir desse princípio, e ao mesmo tempo, como é que podemos pôr isto em choque com um outro tipo de linguagem que, pelo contrário, não seja histriónico nem berrante, mas que seja íntimo. E então surgiu assim rapidamente a ideia dos diários e de juntar diários de várias gerações que pudessem ter sido escritos durante a adolescência. Tivemos a hipótese, aqui com a parceria do Teatro Nacional, de fazer uma pesquisa enorme que levou um ano inteiro. Falaram com muitos adolescentes, foram a muitas escolas. Sim, criámos muitas experiências. Criámos objetos e experiências muito diferenciadas. Criámos pequenos espetáculos, pequenas formas, muito curtas, de 15 minutos, que levávamos às escolas secundárias, que aconteciam sem aviso prévio, que entravam pela sala de aula lá dentro, interrompiam a aula, isto com a cumplicidade apenas dos professores. Os alunos não sabiam? Os alunos não sabiam, e portanto a aula era interrompida, os atores entravam por lá dentro, neste caso eram atores que tinham acabado de acabar o curso de teatro, portanto também eram muito jovens. Sim. Estavam ainda muito próximos do público. E então começava um espetáculo sobre um tema específico da adolescência, curto, 15 minutos, uma experiência fugaz, fulgurante, e depois terminava com um debate, uma conversa com todo aquele grupo. Foi mesmo assim uma pesquisa muito concentrada, muito intensa, mas muito dividida por muitas frentes diferentes. Sim, deixa-me só perguntar, na tal experiência das escolas, das experiências relâmpago, ficou alguma reação surpreendente? O que é que trouxeste desses debates que se seguiam ao espetáculo? Olha, muita coisa. Há uma coisa que eu olho sempre como um mote para um projeto, que é um projeto sobre a educação. E nasceu de muito deste contacto, e que tem a ver com isso, também com a percepção do que é e do que pode ser o ambiente escolar. Houve coisas muito interessantes, escolas secundárias em que o ambiente era muito festivo, muito feliz, e outras em que o ambiente era pesadíssimo. Houve um caso em particular de uma escola e de uma turma em que de repente nos vimos perante os péssimos alunos. Uma escola que segregava mesmo aqueles alunos que eram para desistir. Isso foi muito impressionante assistir, e depois foi muito transformador também a experiência daquele pequeno espetáculo naquela turma, porque de repente deu lugar a uma das conversas pós-espetáculo mais extraordinárias que tivemos. Foi também interessante perceber, e isso foi assim uma conclusão a que chegámos, tinha a ver com esta coisa destes picos do que é o estar adolescente. Ora, entrávamos numa sala, na mesma escola, e havia uma alegria enorme em ser adolescente. Isto era dito: é a melhor fase da vida, podemos experimentar tudo, porque podemos fazer tudo o que nos apetecer. E depois entrávamos na sala a seguir
E eu acho que se entrássemos no dia a seguir, na mesma sala, Sim. podíamos ter essa outra resposta contrária, que era a pior fase da vida, só quero que isto passe. Ser criança era ótimo, ser adulto vai ser incrível, mas isto é o inferno. E Montanha-russa, não é? Exatamente, completa, com a montanha-russa completa mesmo. Qual é que é a tua... o que é para ti um espetáculo falhado? Já tiveste essa sensação de um espetáculo que não cumpriu em nada aquilo que tu querias dele? Sim. Como é que se lida com isso? Mal. Mal, eu acho que há um caminho de separação da dificuldade de lidar com a falha que é preciso fazer. E nem é tanto por uma questão de expectativas externas, se bem que provavelmente isso também terá algum peso, mas a grande questão é mesmo uma expectativa qualquer que eu criei em relação ao sítio onde queria chegar com aquele espetáculo. E o que é interessante, há pouco quando falava neste lugar de simplicidade a que se chega de repente, sem dar muito bem por isso, é que normalmente esse lugar, depois de dar milhares de voltas, chega-se àquele lugar. E normalmente esse lugar é muito parecido com o lugar de onde se partiu, com uma primeira ideia mais instintiva que surgiu para aquele espetáculo. E eu acho que os espetáculos que eu senti serem projetos mais falhados foram aqueles que nunca chegaram a esse sítio, ou seja, fizeram uma viagem enorme, desviaram-se imenso da ideia inicial que eu tinha para eles e depois acabaram num outro sítio. Há um espetáculo da Formiga Atómica, que foi o segundo espetáculo, o The Wall, que ainda hoje, enfim, voltei meio encontro assim algumas pessoas que perguntam pelo espetáculo, mas foi um projeto que nós decidimos mesmo deixar de ter em circulação. Precisamente porque tinha um bocado isso, tinha uma ideia inicial muito boa, que era um espetáculo que punha em confronto o universo... Dividia o público, Sim, não é? Desde dividia logo. o público, Adultos e crianças. Exatamente, punha em confronto o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Vinha ele também, isto também é uma outra coisa que vai acontecendo, interessante também do percurso da Formiga, que é, os projetos normalmente são filhos uns dos outros, porque há um primeiro projeto, que é o projeto fundador da Formiga Atómica, que é a Caminhada dos Elefantes, um espetáculo sobre a morte. Explicado a crianças? Explicado a crianças, sim. Ou a partir do que as crianças pensam da morte. Exatamente. Sim. E é fundador também porque criou esse modo de trabalhar. Foi com esse espetáculo, por termos muito receio de abordar as crianças em relação a este tema tabu e delicado, que quisemos mesmo fazer uma pesquisa profunda para perceber qual era a posição delas em relação à questão. E, na verdade, depois de fazer essa pesquisa, percebemos que a morte era um dos temas que, de facto, criava ali uma clivagem entre adultos e crianças, mas que havia muitos outros temas que dividiam esses mundos. E foi aí que nasceu a ideia de fazer o The Wall, que partia então desse dispositivo, logo, dessa ideia cénica, uma parede ao meio, os atores circulavam por entre os dois lados que a parede dividia. De um lado estavam só crianças e do outro lado só adultos. Os adultos não sabiam nunca o que acontecia do lado das crianças, as crianças idem, mas havia contaminação sonora, havia, enfim, também falsas pistas que iam sendo dadas de um lado e do outro para se adivinhar, às vezes erradamente, o que estava a acontecer do outro lado. Mas, de facto, o espetáculo acabou por chegar ali a um outro sítio muito diferente daquilo que tínhamos imaginado inicialmente. E depois era um espetáculo também muito complexo do ponto de vista técnico, que nos criou assim, alguns momentos de muito stress, com falhas assim absolutamente monumentais, que curiosamente, quando depois conversado com o público, as pessoas não se apercebem. Como, as pessoas não se apercebem. Sim. Coisas como o quê, por exemplo? Coisas como uma canção, de repente crashar todo o sistema de luz, que era, no caso era um sistema integrado, portanto era luz, som e vídeo, crashou tudo. E os atores estavam a meio de uma canção que tiveram que acabar em a capela. O vídeo, que tinha assim uma componente também importante, porque propunha assim uma espécie de interação com o público, também desapareceu. Eles continuaram sem saber muito bem o que dizer, o que fazer, como continuar, porque cada cena, as cenas iam evoluindo à medida que o público ia fazendo no caso dos adultos, ia fazendo uma escolha. E eles continuaram e foram talvez, sei lá, 5 minutos, mas foram os 5 minutos mais penosos
da minha porque eles vida. não sabiam quando é que ia acabar, não é? Os atores. Exato, exatamente. E o espetáculo terminava com a queda do muro. Portanto, o muro caía, dividia-se ao meio e caía uma metade para o lado dos adultos, outra para o lado das crianças. E os atores estavam no centro do muro. E havia, esse momento era muito forte, porque havia um contacto direto de olhar entre os adultos e as crianças que tinham estado ali separados durante 2 horas. Mas era um momento muito construído à base do som, à base da música, da luz. E eu estava em cena também, eu também entrava como ator nesse espetáculo. Okay. Portanto, estava a sofrer profundamente, estava dentro da parede, Sim. a sofrer horrores, a pensar como é que isto vai acabar. Em silêncio, sem vídeo, sem nada. De facto, o público, quer dizer, tudo é possível, não é? Nunca sabes o que é que faz parte. Sim, ou, verdade. De repente podia E eu também fazer gosto parte muito dos de atores jogar cantarem à com capela. isso. Assim. Sim, gosto muito de jogar com essa dimensão que questiona, no fundo, também a convenção do teatro, não é? Sim. Que nos vai lembrando que estamos a fazer uma grande mentira, que isto é tudo um jogo. E, portanto, muitas vezes também gosto de incluir nos espetáculos momentos de engano, que nunca são de engano, não é? Que são sempre momentos muito bem ensaiados, mas que podem abalar um bocadinho Criar a confusão. Sim, a convicção do público. Segundo eu li na plataforma fakeweekly.com, a pandemia foi uma invenção maquiavélica da formiga atómica, justamente porque precisavam de adiar a estreia do espetáculo, do espetáculo anterior que fizeram, o Fake, para não fazer má figura. Desta vez, para a Maria Parda, de que vamos falar já a seguir, não vão ser precisas medidas tão drásticas. Acho que não. Mas a Maria Parda, na verdade, também sofreu com a pandemia, porque a Maria Parda também ficou suspensa à conta da pandemia. No caso do Fake, nós Fakeweekly.com, é lá que podem conferir estas falsidades ou não. Nós criámos essa plataforma porque uma das atividades que desenvolvemos na pesquisa do Fake foi a criação de uma espécie de redação. Houve mesmo uma redação Houve daquela uma redação plataforma. De um jornal, sim, só de notícias falsas. Portanto, foram pessoas que se quiseram juntar a nós e depois deu lugar a esta plataforma, a Fake Weekly, que foi sendo alimentada também ao longo depois dos meses seguintes. E a ideia vai sendo alimentada até à estreia do espetáculo. Só que chegamos a março e uma semana antes do espetáculo estrear, já com o cenário montado no palco da Sala Garrett, dá-se a pandemia, dá-se o confinamento, o call para ir toda a gente embora. O cenário ficou montado durante não sei quantos meses ali no palco e o espetáculo não pôde estrear. E na verdade há um fundo de verdade nessa notícia, porque nós teríamos estreado o espetáculo e eu acho que não me teria envergonhado do espetáculo, mas a pandemia permitiu um distanciamento que foi muito importante. Nós depois, quando retomámos ensaios, voltámos a olhar para o texto, fizemos cortes, fizemos adaptações, portanto permitiu-nos também ter assim um olhar distanciado e no fundo estrear com uma outra calma, tranquilidade, que não teria sido possível nessa altura. Vamos à Maria Parda, Miguel. O Pranto Maria Parda já foi assunto aqui há uns meses no podcast, na conversa com a Capicua, que fez a música para o espetáculo, não só ela, mas também ela. O Pranto de Maria Parda é a próxima jogada da Formiga Atómica aqui no Teatro Nacional, estreia-se em finais de outubro. O Pranto de Maria Parda de Gil Vicente é de 1521, este vosso Pranto de Maria Parda é de 2021. Quem é a Maria Parda de um e de outro? E como é que ela fez esta viagem de 500 anos? Sim, o projeto nasceu de um desafio do Tiago Rodrigues para pegar neste texto. Era este texto em específico? Era este texto, sim. E eu, na altura, o meu primeiro instinto foi dizer que não, recusar, porque a minha relação com Gil Vicente é péssima. Ainda é? Não, já não é tanto, mas nunca seria um autor que eu escolheria, porque acho que à semelhança de muitos portugueses e muitos estudantes de teatro em particular, tive sempre uma experiência que não foi muito interessante, não foi na escola secundária de leitura dos textos, não foi enquanto espectador ao ver os primeiros espetáculos de teatro, que normalmente eram assim, umas charupadas de Gil Vicente e também não foi enquanto estudante de teatro, nunca foi um autor que me entusiasmasse, precisamente porque eu achava sempre as figuras dele muito cristalizadas, muito estereotipadas, mas havia aqui um nó que eu achei que podia ser interessante logo à partida, que era
Por um lado, pensar precisamente nesse desafio, não é? Como pegar num autor com o qual eu não tenho grande relação e que volta é que se pode dar a isto. E depois, como é que se pode olhar para a cidade, porque a Maria Parda fala sobretudo da cidade e de uma relação com uma cidade que ela já não reconhece. Como é que se pode pegar nisso e falar sobre a cidade de hoje? E nessa altura, antes da pandemia, havia já uma Lisboa muito transformada, não é? Havia uma Lisboa refém do turismo, refém da gentrificação, uma Lisboa cada vez mais homogénea, mais igual a todo lado, cada vez mais branca, cada vez mais limpa. E, portanto, começou-me a interessar falar sobre isto e falar sobre e pegar neste texto. E depois também pensei que se calhar o preconceito que eu tinha em relação a Gil Vicente podia ser o mote para tudo. Como falar de preconceito a partir daqui. Isto porque havia também uma premissa clara à partida, lançada pelo Tiago, que era a protagonista da peça seria a Cirila Bossuet, que é uma atriz com quem eu já tinha trabalhado precisamente quando ela já era estagiária cá no Nacional. E, portanto, tinha sido uma experiência ótima, sempre muito, muito fácil, muito prazerosa e, portanto, havia este desejo também de trabalhar sobre a questão da negritude, a questão da presença da mulher negra na cidade de Lisboa e, de alguma forma, também restituir isto na ideia, quando o convite foi feito, uma certa justiça no sentido da própria Maria Parda, porque é uma personagem que tem sido sempre vista como uma personagem de uma mulher negra ou de uma mulher racializada, de uma mulher mestiça, apesar de ser um termo que eu aprendi a odiar. Embora isso não esteja exatamente no texto, não é? Não, isso é que foi também uma descoberta interessante. Por um lado havia esse consenso, desejo, esse consenso, sim. E rapidamente percebemos isto porque o espetáculo foi criado, mais uma vez, a partir de uma longa pesquisa. Veio um grupo de consultores bastante incrível, que começava com o José Camões, com o professor José Camões, especialista em Gil Vicente, e depois uma série de pessoas ligadas à questão do racismo. O Mamadou Ba, a Joana Gurjão Henriques, pelo seu trabalho jornalístico, a Sílvia Maeso, que está ligada à Universidade de Coimbra, que é socióloga e que trabalha muito sobre a questão da lei antirracista, e também a Marta Araújo, que tem trabalhado muito a partir dos manuais de história e enfim, dos vestígios racistas nos manuais de história. Começámos por fazer esse trabalho. E uma das coisas que, ao analisar Gil Vicente, que ficaram claras desde o início, foi que, de facto, não há indícios absolutamente nenhuns no texto do Gil Vicente para lermos a Maria Parda como uma mulher mestiça, racializada. Pelo contrário, porque o Gil Vicente, em muitas outras peças, utilizou uma linguagem própria para caracterizar personagens negras, e ele não o faz de todo ali, e há outros indícios que levam a crer que seria uma mulher branca e que seria até mais próxima da ideia da mulher velha, do folclore. Depois, enfim, percebemos através de um trabalho de pesquisa que o José Camões também fez durante este processo. Ele chegou à conclusão que havia nesta altura uma figura ibérica, a Maria Parda, que está ligada à tradição popular espanhola e que tinha a ver com uma ideia de seca, de esterilidade, e que, portanto, seria daqui que viria essa... Um símbolo de coisas más, sim, asiadas. Sobretudo o símbolo de ano mau. Isso foi, assim, o grande nó para isto tudo. Isso ainda antes de saberem isto ainda antes de fazermos a pandemia, sim. Que o espetáculo ia estrear. Exatamente. O rescaldo de um ano mau. Sim, a Maria Parda é a personificação do ano mau. Aliás, há um texto do António Prestes em que se fala sobre construir um palácio com dois portais, e num portal ser pintado o ano bom e no outro portal ser pintada a Maria Parda. E, portanto, ela está mesmo em contraponto à ideia de ano bom. E de repente dá-se a pandemia, não é? E, portanto, de repente a ideia de um ano mau e de fazer o luto de um ano mau e de sacrificar, porque há na Maria Parda também uma ideia de ritual sacrificial
A Maria Parda tem que morrer para que o animal possa morrer, não é? Porque há uma outra coisa importante que ainda não disse, que é, portanto, Gil Vicente escreve-a no rescaldo de um ano péssimo, em que há seca, em que há peste na Europa, mas há uma seca enorme na região de Lisboa e, portanto, há muitas pessoas a morrerem nas ruas, e por isso é que a Maria Parda faz o seu pranto, vai passeando pelas ruas de Lisboa e vê as tabernas fechadas, sem ramos nas portas. Os ramos significavam vinho novo a ser servido. Não há vinho novo, ela não tem dinheiro, não tem como continuar a alimentar o seu grande vício, que é o álcool, e portanto ela acaba por morrer, por se sacrificar, e é assim uma espécie de ano novo, não é? Dar a volta. É preciso matar a Maria Parda para darmos a volta ao ano mau. Se juntarmos a isto o paralelismo quase óbvio com 2021, exatamente 500 anos envolvidos, e se pensarmos que não Gil Vicente, mas a tradição ao longo dos séculos foi insinuando que a Maria Parda, para além de ser mulher, o símbolo do ano mau é uma mulher, já não há de ser por acaso, e é uma mulher negra. Enfim, estavam aqui reunidos todos os ingredientes para falarmos sobre os temas que de facto interessa falar neste momento. O Gil Vicente e o texto da Maria Parda acabam por ser um pretexto muito importante e central, mas para falarmos destas questões. O texto do Gil Vicente está nesta Maria Parda ou não? Está, em absoluto. Um bocadinho esfaqueado, um bocadinho maltratado. Houve assim uma atualização que eu senti que era preciso fazer para não estarmos completamente longe do texto. Isso também porque, pensando nessa má experiência com Gil Vicente, eu sei que uma parte da má experiência também tem a ver com a dificuldade de entendimento daquelas palavras, que é assim uma ironia, não é? Estamos a falar do grande autor do teatro português e mal percebemos o que é dito, porque de facto é uma linguagem que já não nos diz nada hoje, e portanto foi preciso, por um lado, fazer alguma atualização, e por outro lado também brincar com isso, com a ideia de há muita coisa aqui que não vamos perceber, e até há no espetáculo assim uma espécie de glossário que é lançado ao público para estarmos todos a falar do mesmo. O vocabulário também da toponímia de Lisboa, que não é evidente já, não é? Porque entretanto houve um pequeno terremoto e a estrutura da cidade alterou-se por completo, mas o convite é mesmo a fazer essa viagem com ela, é percebermos que à medida que ela vai passando pela rua de São Gião, ou pelas carnicerias velhas, ou pela rua Mata Porcos, que estamos na verdade a passar pela Rua do Comércio e pela Praça do Município, e que de repente estamos a ir parar à zona da Ribeira. Tens alguma palavra preferida em Gil Vicente? Tinha o clássico, que era o mija na agulha, que era assim, pensar em Gil Vicente era pensar nessa linda expressão. Agora, é uma boa pergunta, porque de facto há muitas palavras aqui muito curiosas aqui no texto, mas é giro porque há referências também a lugares. Na terceira parte do texto, porque há o pranto, há depois os diálogos que a Maria Parda tem com os taberneiros, e depois há a parte final, que é o testamento. E no testamento ela vai encomendando a sua alma a uma série de lugares e pessoas tão beberrões como ela, e vai citando os lugares no país onde se fazia o melhor vinho. Por acaso aconteceu-me agora há pouco tempo passar, já não lembro onde, mas um sítio com um nome estranhíssimo, que é citado na peça e onde se continua a fazer vinho. Porque uma coisa que é engraçada ali é que ela menciona lugares onde hoje em dia não se faz vinho e fala mal de sítios como Douro e Minho, onde hoje em dia se faz ótimos vinhos. Portanto, de facto, 500 anos passaram 500 anos, é isso. É muito tempo, não é? Na história de um país. O Pranto de Maria Parda vai estar em cena aqui na sala de estúdio do Dona Maria II entre 21 de outubro e 5 de novembro, e vai depois circular pelo país, incluído no projeto Próxima Cena, que vai levar espetáculos a territórios de baixa densidade populacional, um programa apoiado pelo BPI e pela Fundação La Caixa, de tal maneira que vai ser possível ver a Maria Parda a partir de novembro em Tondela, Ponte Lima, Vinhais e Ponta Delgada. Sim. Miguel, vou-te atirar uma data e um sítio, e gostava que comentasses 2007 e Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Ao contrário da Maria Parda, presumo que este tenha sido um ano bom para ti. 2007 CCB, tens 20 e poucos anos. O que é que te está a acontecer nesta altura?
provavelmente é a altura em que eu começo a trabalhar com a Madalena Vitorino no CPA, que foi um grande marco no meu percurso, que é quando eu percebo o verdadeiro poder transformador das artes, do teatro, da relação humana também. Como é que foste lá parar? Completamente por acaso. A Madalena precisava de um ator para um Já tinhas feito a espetáculo. tua formação na Já Escola de tinha Teatro e Cinema? acabado, sim, tinha acabado há algum tempo, estava sem trabalho e a Madalena precisava de um ator, estava a fazer assim umas audições e eu fui e entendemos-nos bastante bem e fiquei nesse projeto e depois rapidamente comecei a ser integrado numa série de outros projetos. E o que era muito interessante no CPA, que era este centro, que entretanto deu lugar à Fábrica das Artes, era haver, por um lado, assim, uma produção gigantesca, era um sítio mesmo de descoberta e de laboratório muito, muito forte. Havia imenso contacto também com companhias de teatro estrangeiras, e não só de teatro, não é? Porque como era uma programação oferecida ao público jovem, havia de tudo. Acho que foi aí que eu percebi que de facto podia dirigir projetos, podia encenar projetos, podia pensar em criações próprias. Porque antes disso a tua ideia era ser ator? Era essa? Sim, eu acho que sempre pensei que gostava de encenar, gostava de ter um ponto de vista sobre as coisas, ter um olhar e ter coisas a dizer. Sempre senti que tinha esse lado, mas sempre achei que, quer dizer, nunca me preocupei muito com isso, sempre achei que eu ia fazer quando tivesse 40 anos, que ia ser velhíssimo nessa altura. Acho que era o que eu pensava quando tinha... Com umas longas barbas. Exato, 19 anos, ia ser muito experiente e aí então talvez começasse a ensinar qualquer coisinha. Tinha tido uma primeira experiência que por acaso tinha corrido muito bem, ainda na escola, e era, curiosamente, o texto do Distante, da Carol Churchill, que esteve em cena aqui há pouco tempo, pela Teresa Coutinho. E teve assim, agora quando penso nisso, teve exatamente o tipo de contornos, de coisa assim de montanha-russa louca com loops, enquanto processo que tem os espetáculos que enceno hoje. Teve esta coisa de não podemos largar o osso até isto estar no ponto certo. Eu vou saber qual é o ponto certo, não sei dizer qual é, mas vou saber quando o encontrar. Para encenar, para ser encenador, é preciso ser uma pessoa especialmente assertiva ou pode ser uma pessoa cheia de dúvidas? Eu acho que se pode ser tudo, na verdade. Eu tenho muitas dúvidas, sempre. Eu acho que às vezes sou muito assertivo em algumas coisas e nem sei muito bem porquê, e tem a ver com uma intuição qualquer, e outras vezes tenho muitas certezas que estão muito fundamentadas. Outras vezes tenho muitas dúvidas de coisas que estão super fundamentadas e também tenho muitas dúvidas de coisas que nascem só de uma intuição. Portanto, eu acho que... Todas as combinações. Todas as combinações são possíveis, sim. De volta ao CCB. De volta ao CCB, 2007. Eu atirei-te esta data, exato, porque julgava que tinha sido aí que se tinha dado o teu encontro com a Inês Barahona. Também. Ok. Também. Pronto. Não, claro, já lá íamos chegar, chegar, sim. A Inês, nessa altura, trabalhava como assistente direta da Madalena e esse encontro acontece aí e acontece também assim como uma espécie de momento não é? Aha moment, assim de epifania. De repente encontramos-nos e entendemos-nos em tudo na vida e, enfim, pensando na vertente do trabalho e na vertente artística, de facto estamos muito alinhados numa forma de trabalhar, numa forma de pensar, numa forma de estar. E só mais tarde, 2013, é que nos aventuramos a criar um espetáculo, que é este, que é a Caminhada dos Elefantes. Que precede a Formiga Atómica. Exatamente. Portanto, com a Inês vens a formar uma formiga e também uma família atómica. Exatamente, sim, isso acontece primeiro. Mas o espetáculo está antes da Formiga. A Formiga é a necessidade de criar uma estrutura para enquadrar aquilo que estavam a fazer. Começa por aí. Havia um desejo da minha parte de criar um espetáculo que pudesse falar sobre esta questão, sobre a morte. Havia também uma razão familiar, que era, tínhamos acabado de ter a nossa primeira filha, e havia qualquer coisa que justificava também um pensamento sobre este tema e sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o aparecimento e o desaparecimento. E, portanto, a aventura foi um bocado essa. Vamos fazer isto, vamos fazer um espetáculo. E depois, sim, surgiu essa necessidade
complicado. Por um lado, por uma questão prática, era preciso ter uma estrutura de produção, mas por outro lado, havia já este desejo de perseguir este trabalho, de continuarmos a trabalhar juntos. No fundo, também a perseguir estes temas que nos interessavam, esta relação entre diferentes fases da vida, e portanto surgiu a Formiga assim nessa altura, sem sabermos muito bem porquê, acho que, ou para quê. Antes sabíamos muito bem para quê e porquê, mas não sabíamos muito bem que destino teria a para Formiga onde? nessa fase. Exato, exatamente. Ou até Para onde? quando? Exato. Qual é que é para ti, para vocês, o maior o desafio de escrever para a infância? Porque imagino que seja fazer um espetáculo exigente sem ser inacessível, interessante sem ser aborrecido, infantil mas sem infantilizar demasiado. Parece-me que acontece à maioria dos adultos é que a infância é uma porta que se fecha e nós deixamos de saber comunicar, perdemos o acesso àquela linguagem, Sim. àquele modo de pensar. Já não nos lembramos como é que era e tornamos-nos muito desajeitados nessa relação, com muitos clichês daquilo que dizemos ou que perguntamos às crianças. Tu não perdeste essa porta, não se fechou para ti? Consegues pensar como Sim, uma criança pensa? eu acho que ela se fechou a dada altura, quando eu entrei na idade adulta, sim. Apesar de sentir também que havia qualquer coisa na relação que conseguia estabelecer com as crianças, que nunca foi, acho eu, infantilizadora, ou de olhar para uma criança como para outro ser humano qualquer, de qualquer idade. Eu acho que essa é assim a grande chave para escrever para a infância, mas também para nos relacionarmos com as crianças. Aliás, era muito mais fácil para uma criança de 8 ou 10 anos falar sobre a morte do que era para um adulto quando se punha diante da ideia de ter que falar com uma criança sobre aquele assunto. Depois há outro lado que é, eu não penso que estou a criar para crianças, mesmo. E às vezes é uma coisa até com a qual nos debatemos, porque a Inês normalmente puxa-me para a terra nesse aspecto, quando estamos a criar para crianças, porque a minha preocupação nunca está aí, está noutros sítios, não é? Está como passar esta ideia, como debater sobre este assunto, e depois o que é preciso é fazer assim às vezes um pequeno ajuste, às vezes é preciso simplificar a linguagem, sim, às vezes é preciso fazer este tal caminho de democratização, não é? Queremos falar sobre um tema complexo como a crise dos refugiados, como fizemos no Do Bosque para o Mundo, e há coisas sobre as quais queremos falar, como por exemplo o tráfico de pessoas, como por exemplo o papel dos agentes nas viagens que os refugiados têm que fazer, e portanto é preciso criar um momento qualquer, assim uma bolha qualquer no espetáculo, em que possamos dizer o que é isto, e passada essa fase está feito esse trabalho, estamos já todos... nos entendemos, podemos seguir. Sim. Depois há uma coisa muito importante também nos processos, mas isso tanto para crianças como para adultos, que é ter momentos públicos. De experiência, abrir, teste. Sim. Eu não sei trabalhar sem fazer isso. E às vezes fico muito nervoso e enervado, porque é sempre um momento também de grande exposição, quando estamos ainda a meio do processo, quando ainda sei que há muita coisa que não está resolvida, que está mal resolvida. Mas o confronto com o público, que é convidado a vir assistir a um ensaio, é sempre muito valioso, porque, por um lado, quando é para trabalhar com crianças, dá para aferir uma série de coisas, desde se estão a perceber a questão, se conseguem acompanhar a narrativa, se toca ali nos pontos certos. Com adultos, idêntico. Se estamos a ser claros, se estamos a ser demasiado óbvios, se é preciso levar aquilo para o outro lado, se há momentos que eu imagino que vão ser momentos mais de alívio ou de comédia e de repente não têm, caem em saco roto, então é preciso mudar tudo. São sempre assim momentos de grande importância e às vezes de viragem também no próprio processo. Miguel, a tua filha mais velha já está à porta da montanha-russa ou ainda falta? Ainda falta um bocadinho. Está com 10 anos. Está naquela fase em que começa tudo a mudar. Ainda não está com os 2 pés na montanha-russa, mas já está na fila. Exatamente, está na fila para comprar o bilhete. Achas que ter feito espetáculo te vai ajudar a encarar a montanha-russa real? Na verdade não sei, acho que é aquelas coisas, não é? Como muitos outros acontecimentos na vida, que só mesmo passando por eles é que vamos saber situar-nos e ter também as posturas certas em relação aos problemas que se vão levantar. Eu acho que há uma coisa interessante,
que temos tentado construir com imensos erros e imensas falhas, com elas as duas, na verdade, mas com ela que está a aproximar-se mais dessa fase, que é construir uma relação que assenta numa ideia de clareza, de honestidade, de transparência, todos aqueles pontos, não é, de que falávamos há pouco, que são importantes na relação com as crianças. Foi sempre também uma coisa que naturalmente surgiu na relação com as nossas filhas, e eu acho que isso também constrói miúdas que são depois muito, por um lado, autónomas, por outro lado também muito argumentativas, muito que conseguem falar e opinar sobre tudo e mais alguma coisa, o que às vezes também não é muito confortável, mas é ótimo para elas e para nós também. Mas a Vitória, que é mais velha, ela, por exemplo, às vezes vem assistir a ensaios quando acontece, e tem imensas opiniões e tem imensa coisa a dizer, imensas críticas a fazer, e normalmente eu gosto muito de ouvir, porque são críticas muito honestas, pelo menos. É serão. isso, são, e apontam sempre qualquer coisa, não é? Às vezes pode não ser relevante ou não ser a maior preocupação do momento, mas de facto aponta ali um problema ou outro a que é preciso estar atento. Miguel, tu és do Porto, nasces Sim. no Porto, no ano da graça de 1983. A tua família é do Porto, cresceste lá? Sim, toda a minha família é do Porto e de Vila Nova de Gaia. Nasci no Porto, no Hospital Santa Maria, e vivi sempre lá, sim. As minhas raízes estão todas lá. Estudei também lá, portanto vivi lá até aos 19. E estudaste no colégio alemão. Estudei no colégio alemão, sim. O que é que te ficou dessa educação germânica? Sim, olha, eu acho que este lado obsessivo de não largar o osso, de estar até à última a tentar, acho que isso vem um bocadinho daí, dessa educação mais... Nunca senti que fosse também uma educação muito restritiva ou muito impositiva, mas havia, claro, uma lógica germânica que tem a ver com regras e com coisas que se pode fazer, coisas que não se pode fazer, coisas que estão certas, coisas que estão erradas. E há assim uma certa um encaixotamento do mundo que eu às vezes tento desarrumar por completo, porque acho que não é também bom. Ficou isso por um lado. Por outro lado, ficou também uma relação muito boa com uma ideia de mistura cultural. Apesar da minha família ser toda portuguesa e toda do Porto, os meus pais e a minha irmã também habitavam a escola alemã, ou seja, os meus pais trabalhavam lá, a minha irmã andava lá também, portanto tínhamos uma relação muito forte com a escola e com toda a cultura, com toda a comunidade alemã no Porto, e portanto os grandes amigos dos meus pais que visitavam a nossa casa eram quase todos alemães, e fizemos muitas viagens à Alemanha, muitos intercâmbios, muitas trocas. Fui muitas vezes a Barcelona, a Bilbao, a outras escolas alemãs, e portanto essa mistura também esteve sempre muito presente. E hoje é interessante porque, sei lá, quando terminei a escola eu achei que não ia dar uso absolutamente nenhum à língua alemã, e hoje eu vejo a enorme importância que a língua e a aprendizagem das línguas teve e tem na minha vida cotidiana. Mantens uma relação próxima, familiar com o alemão? Sim, eu faço a Caminhada dos Elefantes em 4 línguas, e uma delas é o alemão, a outra é o francês, a outra é o castelhano e em português. Ainda não chegou a vez do inglês, para lá chegar. Foi assim um regressar, ter o convite de fazer a caminhada em alemão, que aconteceu há 2 anos, talvez. Foi muito interessante, foi de repente regressar assim a todo um universo de cultura e de referências alemãs que eu achava que tinha perdido por completo 15 ou 20 anos depois de deixar a escola alemã. Mas, enfim, veio tudo ao de cima, isso foi muito interessante. E houve teatro na escola alemã? Sim, foi aí que começou também. Aliás, isto não abona muito a meu favor, não me vai deixar muito orgulhoso, mas acho que tenho que contar. A primeira experiência que tive foi na escola alemã, a fazer de panqueca,
Que era a Parece personagem. muito digno. Muito digno, sim. Sobretudo o título era Die dicke fette Pfannkuchen, que é a panqueca gorda e gordurosa. Está ótimo, eu era a panqueca. E é baseado numa história alemã, num conto popular, uma panqueca que foge de uma frigideira de 3 velhinhas e anda pela floresta a rebolar. Está ótimo. Lindo. E essa foi a primeira experiência de público, de espetáculo, de estar em palco e de dizer um texto e de estar na relação com espectadores. Tinha 6 anos. E foi assim uma experiência que ficou para sempre, muito marcante mesmo. Eu acho que foi assim uma coisa de paixão absoluta por estar ali a fingir outra coisa, a fingir uma relação nova com os meus colegas. Eu lembro muito bem disso. Eu era a panqueca, mas eles eram os animais e eram as velhinhas, e de repente como é que se jogava isso, como é que se levava aquele jogo a sério. E depois houve um outro lado também, que foi o lado do contacto com o público, e eu acho que esse foi assim sempre o grande motor para o princípio da minha relação com o teatro. Foi sentir que esse espaço do palco me dava qualquer coisa que eu não conseguia ter na vida, fora dali. Era mais intenso. Era por um lado isso, era por um lado também um espaço de abertura. Havia possibilidades que não havia na vida cotidiana, normal, em que eu também me podia expressar e revelar de uma maneira que não conseguia fora do palco. E depois fui fazendo sempre teatro. Havia um grupo de teatro na escola alemã. Eu passei lá 14 anos da minha vida, foi muito tempo, foi dos 4 anos aos 18, e portanto fui sempre fazendo parte do grupo de teatro. E depois foi nessa altura que comecei a fui fazendo assim alguns cursos de verão fora dali, e depois na sequência de terminar a escola, o exame alemão, o Abitur, o 12º ano, eu decidi que queria mesmo seguir teatro. E foi interessante porque eu acho que foi assim um momento de afirmação por pura teimosia mesmo, porque toda a vida eu me lembro de achar que ia fazer arquitetura, porque era o que eu ouvia à minha volta, porque toda a gente me dizia que eu tinha que fazer arquitetura ou fazer, no pior dos cenários, fazer belas artes. Mas depois de ter essa experiência da panqueca e depois de começar a fazer teatro regularmente na escola, eu comecei a convencer-me e a convencer toda a gente à minha volta que era aquilo que eu ia fazer. E era aquilo que eu ia fazer, ponto final. E houve um momento no 10º ano, acho eu, no 10º ano, sim, em que tinha que escolher as disciplinas para o curso superior, e eu recusei-me a escolher as disciplinas que seriam naturais para o curso de arquitetura e disse que ia mesmo fazer era teatro. E foi assim um momento de que os meus pais, pronto, foram super compreensivos e companheiros, aliás, como são em tudo na minha vida sempre, mas que eu senti mesmo que foi assim um murro na mesa e um momento de assertividade. E pergunto-me muitas vezes se não foi muita teimosia mesmo. Há uma frase da Vieira da Silva que ela costumava dizer que era mais teimosa do que talentosa. E eu, sempre que ouço essa frase, há um eco qualquer que consigo rever, consigo compreender e também identificar-me com essa ideia. De facto, há teimosia aqui na minha relação com o teatro. Mas lamentas em algum momento o arquiteto que podias ter sido? Não, mas sei lá, às vezes penso, porque como há este lado assim de um certo sofrimento nos processos, há sempre uma altura em que eu penso, eu não devia fazer isto, eu não devia estar a fazer isto, eu devia estar a fazer outra coisa, e às vezes ainda penso que se calhar devia fazer um curso de belas artes e tornar-me arquiteto, acho que não, mas se calhar quando chegares aos tais 40 anos, uma vez que já encenaste, exato, já podes. Já posso, exato, mudar de rumo, fazer o loop na montanha-russa. Não é? Miguel, vamos parar um minuto para reviver a conversa que tivemos aqui no episódio anterior do podcast com a Joana Craveiro, que está neste momento também, curiosamente, a falar do fulgor da juventude, com a Juventude Inquieta, a partir do texto de Augusto Tabeleira. Há de estar em cena aqui na Sala Garrett, e foi assim a conversa com a criadora e diretora do Teatro do Vestido.
O espetáculo não se chama A Cidade das Flores, e isso é de propósito. E há um episódio, uma frase que me ficou sempre, que era, alguém dizia ao protagonista: tu não gostas do amor, tu gostas é da infância do amor. Lembro-me perfeitamente disto. Eu tenho muito receio do pessimismo que nos paralisa. Tenho tanto receio desse pessimismo como do otimismo que nos faz não ver nada ou nos faz desvalorizar este sentimento de querer pertencer. Eu sempre tive isso muito forte, querer pertencer a um coletivo. Havia uma encenadora, uma pessoa que queria encenar, que era eu. E ela queria ser encenada por mim. Nós estávamos as duas em palco e no dia do ensaio de imprensa estavam os jornalistas lá dentro e eu só pensava: pá, isto é nosso. Eu lembro-me perfeitamente de sentir isso, tipo: epá, eu adoro isto, eu adoro fazer isto. Foi assim uma coisa. Foi a experiência mais bela da minha vida. E quando ele me telefona e diz-me: ok, tens o lugar, e eu: oh my God, não sei o quê, because it's only 3 places. E ele: yes, and I'm offering you the last. E eu nunca mais me esqueci. Joana Craveiro foi a convidada do episódio anterior do podcast, que podem recuperar em algum destes sítios: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Miguel, eu queria pedir-te uma sugestão de qualquer coisa que queiras deixar. Uma leitura, um filme, uma música que queiras. É difícil, porque esta altura da rentrée é assim, sempre como o Natal, não é? De repente há imensa escolha, imensas opções e de facto há aqui coisas incríveis em cartaz. Mas se calhar recomendava era o último livro que li. Eu às vezes gosto de, nem sempre, mas gosto às vezes de ler autores e de ler assim de rajada 3 ou 4 livros, e ultimamente andei a dedicar-me ao James Baldwin e o último foi o Quarto de Giovanni, que eu gostei imenso porque é um livro sobre essa ideia dos quartos em que nós nos fechamos e esta ideia da vida que muitas vezes levamos como um quarto fechado e escuro, e a necessidade também de abrirmos e de mostrarmos o nosso quarto e quem somos, e sem receios e sem medos. James Baldwin para descobrir de ponta a ponta. Exato. Miguel, se bem te lembras, que há uns meses deixaste aqui no podcast uma pergunta para a Capicua, e portanto agora o ponto de interrogação vira-se para ti e a Capicua quer saber coisas. Olá, Miguel. Queria perguntar-te qual é o melhor conselho que tens a dar a uma pessoa que, como eu, se aventura na escrita para teatro pela primeira vez. Qual é, assim, a dica mais forte que te deram e que tu achas que é imprescindível? E que conselho amigo tens para me dar? Obrigada e um beijinho. Há truque? Bom, eu acho que para a Capicua, escrita, não há truque absolutamente nenhum. A escrita é com ela, seja em que modelo e em que formato for. Não sei, eu acho que para mim é fundamental ter uma necessidade, ter uma urgência, querer muito falar sobre um determinado assunto. Para mim é sempre muito importante, depois nessa busca por esse assunto que me inquieta, munir-me também das referências certas, e é aí que entra a pesquisa, entra esta necessidade de observar o mundo através da lupa deste tema. De facto também temos o grande privilégio de viver numa altura, não é? Acho eu, do mundo em que já está tanta coisa feita, tão bem pensada, tão bem dissecada, que de facto não nos faltam referências, e por outro lado também não há como conseguir nada absolutamente extraordinário e extraordinariamente inovador, e portanto há uma coisa assim de alimento que podemos fazer uns dos outros, das referências uns dos outros, das boas ideias que uns e outros vamos tendo, porque por um lado não estou à espera de fazer nada extraordinário, e também não estou à espera de fazer nada absolutamente novo, e sobretudo o que tem que prevalecer é a relação humana. Como há este lado de uma certa dor também no parto da criação, tem que haver prazer depois na relação humana e na partilha que se faz, nas longas horas em que se trabalha em conjunto. Isso eu acho que é uma coisa também muito valiosa quando se quer trabalhar em teatro, quando se quer escrever em teatro. É preciso ir buscar as pessoas certas para escreverem connosco. Miguel, última coisa, se tu pudesses, por uma possibilidade extraordinária de viagem no tempo,
estar sentado na plateia a assistir à tua estreia como panqueca na escola alemã. Querias ir dizer-te alguma coisa no final? Não sei, na verdade, se calhar diria qualquer coisa como diverte-te, aproveita o lado bom, pensa sobretudo nesse lado, não é? No prazer em estar aqui, no prazer em fazer isto, poder fazer estas coisas, de reconhecer o privilégio que é estar aqui, não é? Tal como o posso dizer a mim próprio hoje estando aqui, não é? Um privilégio enorme ter este tempo de antena, é um privilégio enorme ter a possibilidade de trabalhar num espaço como o Teatro Nacional ou como um teatro municipal, ou, enfim, ter um palco é um privilégio enorme, portanto é aproveitar bem isso, que não cai do céu aos trambolhões. A palavra de Gil Vicente, não sei se te ocorreu entretanto alguma. Prantear. Okay. Prantear é uma palavra maravilhosa, essa acho mesmo linda. Prantear, eu só quero prantear este mal que a muitos toca, diz a Maria Parda para começar o seu pranto. Miguel, muito obrigada. Espero Obrigado. que termine com muita alegria esse pranto que vai estar aqui Sim. em breve no Dona Maria II. O Pranto Maria Parda vai chegar à sala estúdio do Dona Maria entre 21 de outubro e 5 de novembro. Hoje estivemos com o Miguel Fragata, um dos fundadores da Formiga Atómica. O podcast do Dona Maria II volta daqui a 15 dias. Podem seguir-nos e subscrever o podcast nas plataformas Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Podcasts e Google Podcasts. Miguel, obrigada. Obrigado, Mariana.